Paella é um prato espanhol que é normalmente feito com arroz bomba, só que a gente não tem muito acesso a esse arroz, então eu vou fazer uma versão com um arroz arbóreo, então eu vou fazer uma versão de risoto de paella, tá? Para começar, eu começo com azeite na panela, vou esquentar aqui, vou colocar bastante azeite e eu vou começar então fritando os camarões, tá? Eu vou fazer aqui uma paella mais tradicional possível, então eu vou usar frutos do mar e frango, tá bom? Então, minha panela aqui é rápido, eu vou colocar aqui, eu tenho camarões, eu estou usando com casca, você pode usar sem, aí o que você preferir. Então no fogo bem forte eu vou tostar esses camarões para eles ficarem bem vermelhinhos e cozinharem rapidinho, tá? Quanto mais rápido a gente cozinha o camarão, menos ele vai ficar vertendo água. Tempera com sal. E acho que eu já posso virar. Muita parte do sabor do camarão está na casca dele, né? Essa casquinha amarela, a laranja que ele tem. E por isso a gente começa com o camarão e depois eu vou tirar, tá? Eu vou fazer aqui, eu vou dourar esse camarão, depois eu vou tirar e vou começar a paella. Então, só que muito do sabor do camarão já vai ficar aqui. Então a gente vai aqui colocar depois o frango, depois a cebola e tudo isso vai ter já o sabor do camarão. Ó, pronto. Eu vou devolver aqui, depois ele só vai voltar no final do cozimento. Camarão fora, eu vou colocar um pouquinho mais de azeite e agora eu vou entrar com sobrecoxa de frango, tá? Que eu desossei, ou você pode comprar desossada e eu dei uma picadinha, tá? Olha, ficou desse tamanho, não precisa ser tão pequeno. Vou colocar aqui com a pele para baixo e agora eu vou num fogo médio forte até dourar o frango, tá? Esse frango aqui ele vai ficar até o final do cozimento, tá? Então você não precisa fazer com que ele fique totalmente cozido agora, tá? Porque depois eu vou adicionar a cebola, o arroz, o caldo, ele vai continuar cozinhando com tudo junto. Assim, tá? Vou colocar o sal no frango. E agora também no fogo médio, o frango ajuda, a gente vai extraindo também a gordura da pele dele, tá? Isso vai dar muito sabor e vai ajudar a gente também a fritar, a refogar a cebola, que é o próximo ingrediente aqui. Ó, já está douradinho, agora eu vou colocar a cebola. Tem aqui uma cebola bem picadinha, se você não conseguir picar desse jeito, coloca no processador, não tem problema nenhum. E agora eu vou refogar essa cebola por mais ou menos uns 5 minutos. Se você precisar, coloca um pouquinho mais de gordura até ela ficar translúcida. 5 minutos, a cebola está macia, agora eu vou tostar o arroz. Então aqui eu estou usando, diferente de uma paella normal, eu estou usando arroz arbóreo, tá? Então agora esse arroz arbóreo eu vou tostar mais um pouquinho aqui por também mais ou menos uns 5 minutos até ele ficar translúcido. Que tostar o arroz desse jeito cria uma camada de sabor extra, tá? Um sabor mais amendoado do arroz, tá? Que vale a pena esperar mais 5 minutos aqui antes de colocar os líquidos, pra gente criar mais uma camada de sabor. Pronto, 5 minutos, dá uma olhadinha no arroz aqui, quer ver? Vem aqui perto para dar uma olhada, ó. O arroz ele tá mais translúcido, tá vendo, ó? E agora eu vou colocar vinho branco. E esse vinho branco eu coloco e eu dou só uma esfregada aqui no fundo para tirar tudo que tem de sabor. Nossa, quanta fumaça. Eu dou uma esfregada aqui no fundo só para tirar tudo que tem, extrair tudo que tem de sabor grudado aqui no fundo da panela. Mas ó, ele já secou, tá vendo? O vinho branco já secou. Então agora eu venho com fundo de frango, claro, tá? Isso aí tem no nosso curso
tem uma aula sobre fundo e eu tenho essa receita lá, vai dar uma olhada lá. Claro, você pode usar água ou você pode usar caldo de vegetais, mas tradicionalmente a gente usa caldo ou fundo de frango claro, tá bom? Esse aqui é o meu fundo, ó, tá vendo? Dá uma olhadinha nele, ele é bem clarinho. E aqui eu vou colocar, aqui eu tenho 500 ml, eu vou colocar metade mais ou menos. Ele estava quente, tá? Ele estava aqui esquentando, ele não estava fervendo, mas estava quente. E aqui eu só vou mais uma vez raspar o fundo, tá? Para todo o sabor dele ficar aqui no caldo e não só grudado no fundo. E, como vocês sabem, o risoto não precisa ficar mexendo, tá? Eu vou colocar aqui no fogo médio, ele vai ficar assim fervendo, né? Numa fervura média, não muito forte. E não precisa ficar mexendo. Dá uma olhada aqui, ó. Sempre de vez em quando a gente vai mexer no arroz e ele fica grudado aqui nas laterais. Então sempre coloca aqui para baixo, porque senão ele não vai cozinhar. Então não precisa ficar mexendo no arroz, isso é um mito, tá? Ele vai soltar todo o amido, ele vai ficar cremoso, mesmo se você não mexer. De vez em quando, claro, você tem que dar uma olhada se não está grudando, né? Porque ele começa a soltar o amido, ele começa a grudar no fundo. Tá, então de vez em quando você tem que vir, por exemplo, e dar uma raspadinha. Tá, então eu coloquei aqui um tanto de fundo de frango, vou esperar secar, né, e vou colocar mais. Aí no final, quando começar a ficar perto quando começar a ficar perto do ponto, né, quando a gente percebe que o ponto do arroz está ficando do jeito que você quer, aí você vai colocando devagarzinho, não vai colocando muito caldo, porque senão você cozinha demais e aí passa o ponto do arroz. Ó, aqui já secou, ó, tá vendo? Já secou, né? Quase secou tudo. Eu vou colocar mais um pouquinho. Dá uma incorporada aqui. Raspa o fundo. E vou deixar aqui cozinhando. Olha, secou de novo, tá? Mas eu percebi que ele já tá agora, né? Ficando mais cremoso, amolecendo o grão. Então agora eu vou devagarzinho, eu vou pingar aqui como se fosse uma concha de caldo. E aí eu vou controlando, porque aí eu vou experimentando para saber se ele já chegou no ponto que eu quero ou não, tá? Ponto do risoto. Ponto do risoto é o ponto que você quer. Assim, é al dente, é duro, é mole, é o que você quer. O ideal, claro, é você conseguir deixar com que os grãos fiquem inteiros. Tá? Se os grãos estão se desmanchando, então provavelmente, quer dizer, ele passou. Se você gosta desse jeito é uma coisa, mas o risoto, né, normalmente é servido com o grão inteiro, então ele tem que ficar inteirinho e para isso ele tem que ficar um pouquinho firme por dentro, tá? Mas claro, como eu falo, você é o dono do seu risoto. O risoto demora mais ou menos 17 minutos para ficar pronto. Claro, você não precisa ficar mexendo, isso é uma vantagem, né? Que muita gente fala que você fica mexendo o risoto sem parar. Não tem necessidade, você pode colocar o caldo, fazer outra coisa, voltar, olhar como é que tá. Mas muitas vezes a gente quer fazer com mais rapidez. Por exemplo, no restaurante a gente faz com mais rapidez. Então o que a gente faz? Quando começa o risoto, a gente começa com um vinho branco, né, secou, a gente adiciona um pouquinho de caldo, coloca mais ou menos metade do que a gente vai usar. Quando seca essa metade de caldo que usou, aí você pega, passa por uma peneira para tirar o excesso de líquido, guarda esse líquido junto com o caldo, né, que você vai colocar depois, e aí espalha esse arroz numa assadeira bem larga, para que ele fique frio o mais rápido possível. Então aí esse risoto pode ficar na geladeira por 3 dias, 4 dias, dependendo do ingrediente que tem. E aí depois é só voltar na panela e continuar. Tá? Nisso você vai ganhar mais ou menos aí uns 6, 7, 8, 9 minutos, dependendo da quantidade de caldo que você colocou. Ó, aqui tá grudando, tá vendo? Tá grudando aqui, vem aqui perto. Tá grudando, ó, então eu vou colocar mais um pouquinho de caldo. Eu sei que ele vai precisar de mais tempo de cozimento, porque eu tô sentindo aqui com a espátula que ele ainda tá firme demais pro meu gosto. Vou raspar aqui o fundo. Experimentar.
mais um pouquinho, daqui a pouco eu vou experimentar de novo. Ó, ele tá secando, ainda tem caldo, mas eu tô percebendo que agora ele tá ficando no ponto bom. Então agora no final é a hora de entrar com os vegetais. Eu gosto deles mais frescos, mais firmes, tá? Então eu tô colocando aqui ervilha congelada e pimentão. Então agora isso aqui também vai soltar um pouquinho de caldo, né? Todo vegetal tem um pouquinho de líquido, né? Então, enquanto isso aqui esquenta, ele vai terminar de cozinhar. Tá pronto, o grão tá, pra mim o grão tá bom, ó, tem um pouquinho de caldo ainda, tá vendo? É assim que eu quero. Agora eu vou desligar e eu vou colocar parmesão. Por mais que não seja um ingrediente tradicional da paella, eu acho que combina, porque o parmesão é um tempero, né? É um tempero do risoto e eu acho que fica muito gostoso. E eu não vou colocar manteiga, porque ó, vem aqui, ó, já tava cremoso, tá vendo? Já é cremoso. Aí com o parmesão ele fica mais cremoso ainda. Tá vendo? Mesmo sem precisar ficar mexendo no risoto, olha como ele fica bem cremoso, tá vendo? Dá pra dar um zoom aqui, ó. Pra vocês verem como que tá bem cremoso, ó. Né? Então eu não vou colocar manteiga, porque eu acho que aí, no caso, a manteiga vai roubar um pouquinho demais o sabor característico da paella. Só que a paella tradicional vai com açafrão, né? Açafrão é isso aqui, eu estou usando 0, quanto? Deixa eu ver. Aqui é 0,1 grama de açafrão para todo esse prato aqui para 4 pessoas, que é o suficiente. Açafrão é o condimento mais caro do mundo, né, por quilo, e eu gosto de colocar só no final, tá? Eu estou usando aqui olha aqui, dá uma olhada aqui, ó, a cor que tá vendo? Eu uso ele em pó. São os filamentos da planta moído, tá vendo? Eu gosto de usar ele assim, e aí eu coloco no final para manter muito o sabor dele. A gente coloca no começo, ele acaba perdendo um pouquinho do aroma, tá? Então eu gosto de colocar só no final junto com o queijo. E se eu fosse fazer um risoto milanese, né, que é um risoto tradicional de açafrão, eu colocaria junto com a manteiga. E agora eu mexo bem, né, para diluir o açafrão que eu coloquei aqui no final. E agora também eu vou experimentar o sal, porque eu coloquei o queijo, né? Dependendo do queijo, você pode colocar menos ou mais sal. Eu preciso colocar o queijo primeiro e depois o sal. Então eu vou colocar aqui sal. E o camarão eu vou colocar aqui agora. Ele ainda está quente, né? Claro, não faz muito tempo que a gente fritou ele aqui, dourou ele, mas eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui ele meio afundadinho para ele esquentar. Eu vou tampar e eu vou esperar agora 5 minutos para firmar aqui o amido, para ele ficar bem o amido, e aí já posso servir. Pronto, vamos servir agora. Eu gosto de tirar aqui o camarão de cima para pegar aqui o risoto, tá vendo? Ele tá bem cremoso, ainda tá bem quente. Eu vou colocar aqui uma porção. E vocês já devem ter visto no outro vídeo que eu gosto de colocar a porção e bater no fundo do prato. Que aí ele fica bem retinho, bem bonitinho. Tá vendo? Colocar os camarões, alguns camarões aqui. Bom, e é isso, é uma receita muito mais simples que a paella, porque o arroz bomba é um arroz bem difícil de trabalhar, na verdade. A gente precisa de uma panela especial para que tenha a casquinha embaixo.
E desse jeito a gente tem todo o sabor. Na verdade, esse arroz eu gosto até mais porque ele puxa bastante o sabor do caldo, né? Do camarão, do frango, do caldo de frango que a gente usou e depois, claro, do açafrão. Para servir na hora só um pouquinho de azeite e tá pronto.